E esse dia vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos juntinhos, conectados, mais um sábado aqui na Vibe Mundial, através do Portal da Cura. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo todos vocês, queridos ouvintes. Eu aqui, depois de alguns sábados ausente do ao vivo, mas trazendo, claro, sempre conteúdos bons para vocês, volto feliz e bronzeada de algumas semanas de muita comemoração. E é sobre essa comemoração que eu vou dividir com vocês o dia de hoje. Essa alegria da minha vida traz o tema de hoje. O Portal da Cura é um programa que acontece todos os sábados, para quem chega aí de primeira, onde eu, Paty Kovacic, enfermeira, terapeuta integrativa, convido alguns profissionais dessa área das práticas integrativas, terapias naturais, ou pacientes que vivenciaram essas práticas e tiveram um efeito transformador, um efeito positivo na vida deles, que possibilitaram que eles retomassem a vida com mais equilíbrio e com mais leveza. Então, nessas entrevistas, eu tenho a possibilidade de trazer essas práticas que eu pude acompanhar as evidências dos seus resultados e puxo para cá muitas das que eu pude ser beneficiada também. Então, hoje eu tenho aqui um profissional maravilhoso, um ser humano de muito amor, de muita benevolência e muito competente na sua profissão, mas agora também um querido amigo chamado Mauro Bueno, ele que é psicanalista e constelador familiar. A gente vai falar especificamente sobre matrimônio. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é de suma importância, eu acredito, como a gente pode procurar compreender mais essas relações e estimular o nosso desejo e compromisso de nos unirmos. Eu, Paty Kovacic, acredito que a união pode sempre melhorar, pode sempre edificar as pessoas. Então, como olhar com carinho para os desafios dessas uniões, como tratar com mais respeito e amorosidade as diferenças que esses encontros podem surgir, diferenças das quais eu acredito que servem como degrau para uma subida junto, para uma evolução em conjunto. Então, matrimônio é o convite de hoje com o Mauro Bueno. E antes da gente seguir esse papo, eu queria fazer sempre aqueles convitinhos de todos os sábados. Então, para quem já conhece aqui o programa, já conhece também um trabalho maravilhoso que eu faço, voluntário, com uma prática integrativa voltada para pacientes com câncer, que recebe o nome da minha família, que é Método Kovacic. O Método Kovacic é destinado aos pacientes com câncer, é uma terapia natural, sem efeitos colaterais e ainda hoje ofertada, depois de aí 60, 70 anos, ainda hoje é ofertada de forma gratuita aos pacientes que procuram esses locais de atendimento. Eu queria deixar com vocês os canais de contato para que vocês possam acessar não só os pontos de atendimento, os terapeutas que trabalham com essa prática, mas também se informar. Então, pesquisar um pouquinho mais, conhecer a história de Estevão Kovacic, conhecer a história de pesquisa e desenvolvimento desse tratamento e conhecer histórias de pessoas que ao longo dessas décadas vivenciaram essa prática e tiveram os benefícios físicos dela. Então, é importante que a gente pesquise um pouquinho mais, né, encontre aí uma ressonância com essa história, uma afinidade com essa história, com esse tratamento, para que, se for o seu caminho, né, sua opção de tratamento, para que você comece o mais rápido possível. Afinal, o método Kovacic, ele possibilita o organismo a se restabelecer. Então, ele devolve a vitalidade e a capacidade do organismo de restabelecer a saúde, ou seja, eliminar a doença, porque ele visa primeiro a origem da doença e depois a regressão e o fortalecimento do organismo. Então, pesquisem um pouquinho mais e qualquer dúvida nessa caminhada de pesquisa e até mesmo acessar um local de atendimento, entre em contato comigo, tá bom? Não fiquem aí com a dúvida, não fiquem com medo de conhecer um pouco mais ou de qualquer censura ou julgamento sobre esse assunto. A gente sempre está aberto para conversar com vocês e esclarecer todas as dúvidas e ajudar vocês nessa caminhada. Anote já, então, todos os contatos. O site é aemk.org.br. Então, é a Associação Estevão e mariakovacic.org.br. Temos locais de atendimento ao longo do Brasil, fora do Brasil, mas eu especificamente atendo aqui no metrô Santa Cruz, na Saúde, na Santa Cruz, na Saúde, em São Paulo. E aí vocês podem encontrar ali também as informações do local de atendimento através do site. Então, é aemk.org.br.
e o meu canal do YouTube, o Instagram e o Facebook é Paty Kovacic. Então, é Paty com Y e o Kovacic, eu vou soletrar aqui para vocês para ajudar esse acesso, é Kovacic. E o meu WhatsApp, para vocês mandarem essas mensagens, eu vou respondendo aí ao longo da semana. Eu falo de São Paulo, falamos de São Paulo, então o DDD é 11 e o telefone é 955955465. Então é 955955465. Eu queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas que me acompanham aqui todos os sábados. Eu queria agradecer as pessoas corajosas que escrevem e escolhem também esse caminho do método Kovacic como um caminho de cuidado, né, de recuperação, e agradecer as pessoas que me apoiam diretamente aqui no programa. Eu acho que é importante lembrar aí, a gente está completando mais um período aqui de programa, então eu queria agradecer muito a nossa equipe aqui da Vibe que me ajuda a produzir aqui os programas, o Jean, né, que sempre está animado aqui e motivado a me ajudar todos os sábados. Queria agradecer aos meus patrocinadores. Eu tenho a minha produção querida aqui, que está sempre comigo também, me ajudando, e os patrocinadores que estão distantes, mas que acreditam no meu trabalho e acreditam no tratamento. Então, muito obrigada a todos vocês que apoiam aqui a Paty Kovacic no Portal da Cura, e vamos seguir unidos para fortalecer cada vez mais esses programas aos sábados. Agora, a gente voltando aqui para o nosso convite da tarde, né? Voltando aqui para a pauta do dia, eu, como falei no começo do programa, para quem se conectou agora na Vibe Mundial, seja bem-vindo ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic e recebo hoje o Mauro Bueno. O Mauro Bueno, que já esteve aqui ao longo desses 2 anos, ele teve algumas vezes aqui. Pude inaugurar o primeiro programa aqui na Vibe Mundial, foi com ele, há um pouco mais de 2 anos atrás. É verdade, isso mesmo. Quando estourou a pandemia, foi o primeiro programa, foi uma delícia, e eu tenho aprendido muito com a rádio, aprendo muito com o Mauro, e ele também é um dos meus incentivadores para estar aqui. Então eu começo aqui já puxando a sardinha do Mauro, agradecendo pela sua presença, mas também agradecendo por toda a motivação e força que você me dá para estar aqui e por dedicar mais um sábado, né, a mim, ao programa e aos nossos ouvintes, que eu acho que merecem ouvir o seu conhecimento e principalmente merecem ouvir as dicas de tudo que vai surgir nesse assunto que é tão importante, que é o matrimônio. Então seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, Paty. Você é generosa, né? Muito generosa. E antes até de qualquer abordagem, quero cumprimentar você por essa experiência maravilhosa que você vivenciou e que merece toda essa alegria. Aliás, matrimônio, né? O relacionamento, ele espelha exatamente o que você está mostrando, alegria e felicidade, né? Então, parabéns. Obrigada. Por isso, parabéns pelo sucesso e que isso seja renovado por muito tempo. Como eu falei, né, Mauro, eu gosto da liberdade que o programa traz e que a rádio permite também de trazer o meu olhar sobre essas práticas de forma profissional, mas também trazer muito da minha vivência e experiência, né? Então, quando eu pensei no programa de hoje e pensei, nossa, como estimular as pessoas a terem coragem, determinação para viver isso que eu estou vivendo hoje, que você falou que o que eu estou vivendo hoje é alegria, né? Então, hoje, quem chegou aqui, depois das minhas férias, hoje eu comemoro através da celebração de um casamento, então, através de uma oficialização de uma união, a poder viver um amor leve, um amor que me dá liberdade de ser, né? Um amor que mostra o exercício do respeito, do companheirismo, que é uma celebração, assim, maravilhosa e é único na vida, mas eu penso, né? Nem sempre a vida foi assim, né, Mauro? Então, foi preciso a caminhada até aqui para a gente entender também o quanto é necessário, né, a buscar, a estabelecer relacionamentos que cheguem, né, nesse respeito, nesse companheirismo, para chegar no resultado de hoje que você falou que é alegria. E aí eu comento isso porque quando a gente fala aqui de alegria, o pessoal às vezes, de primeiro, quando escuta a Paty Kovacic, fala, não é possível falar, né, assuntos que ela leva de dor e conflitos, falar com tanta alegria, mas você falou aqui de uma forma legal, que lembra que a alegria é um caminho, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para alcançar o resultado que hoje eu comemoro com você. Então, muito obrigada. Na verdade, Paty, e os ouvintes, né, da Vibe Mundial, e aqui no Instagram também, não é isso que estamos Tem uma turminha ao vivo. A felicidade, na verdade, é uma construção, né? Ela não surge, ela não brota do nada, né? Ela exige movimentos, né, de cada um de nós,
no sentido de buscar aquilo que queremos, né? Eu costumo dizer que tudo que queremos na vida depende de uma dose de disciplina. E às vezes as pessoas pensam que disciplina é só aquela coisa chata, né, de regra a ser cumprida, mas isso é só um pedacinho, né, do significado. A disciplina é você poder fazer com empenho, com dedicação, mesmo que você não goste tanto, para atingir um resultado que você queira, né? Essa compensação que justifica qualquer movimento. Então, quando você quer buscar a alegria, você quer buscar a felicidade, você tem que construir isso. É muito raro alguém tropeçar na felicidade, né? Muito difícil isso acontecer. Então, que as pessoas tenham em mente que tudo isso é fruto de uma busca, fruto de um resultado, né? É claro que você tem influências, né, no meio do caminho que podem gerar obstáculos ou elementos de facilitação para se chegar nessa felicidade, nessa alegria. Mas com inércia ninguém chega, com certeza. Justamente. Temos que trabalhar, temos que batalhar para buscar esse sentido, esse sentimento, essa alegria, essa felicidade. Foi o que você fez. Né? Por isso que merece estar desfrutando esse momento agora. Mas é muito bom, você fala de busca, a gente pensa em caminhada, e caminhada exige, além dessa disciplina, exige um exercício de paciência, uma elaboração de compreensão, e lembrar que tudo isso toma tempo na vida, ou seja, exige também, para você chegar nesse resultado, tem que ter um amadurecimento de quem somos e qual que é a interferência dos outros, e eu assim, é uma percepção, assim, um pensamento meu, né, Mauro? E isso me lembra de pensamento, de percepção. A gente tem que se conhecer nessa caminhada, e se conhecer exige você se expor a algumas relações. Então, quando a gente pensa em estimular, hoje mais cedo a gente estava falando, quando a gente pensa em estimular o matrimônio, né, estimular esse desejo nas pessoas, a gente também tem que parar e perceber, né, que relação que estou vivendo hoje, né? Então, o que que eu recebo, o que eu entrego nas relações que eu tenho hoje para considerá-las sadias para chegar nisso ou não, né? Toda. Ou por que a gente posterga a felicidade? Resumindo. Porque, na verdade, Paty, toda relação, toda ela e a relação amorosa em especial, depende de um equilíbrio entre dar e receber. É fundamental. Toda vez que esse equilíbrio ele foge, ele deixa de existir nas relações, nós corremos o risco de ver esse relacionamento desandar, né? Ele começa a falhar, ele começa a ficar insuficiente. E esse equilíbrio entre dar e receber é fundamental para que as pessoas se sintam plenas dentro da relação, não se sintam devedoras. O grande problema desse desequilíbrio, por incrível que pareça, não está do lado de quem dá mais. O problema fica do lado de quem recebe mais. E isso é uma dica importante, né? Porque quando alguém recebe mais do que consegue retribuir, ele se sente devedor. E a pior coisa do mundo é você acordar todo dia de manhã com o seu credor do lado. Né? Você acorda de manhã, vira para o lado e enxerga o seu credor, aquele que faz muito e você não consegue retribuir. Essa sensação de dívida, ela gera um desconforto que, com o passar do tempo, faz com que esse personagem acaba se distanciando, acaba esfriando a relação pela frustração de não conseguir retribuir. Então, fica uma dica aí para quem tem uma relação gostosa: equilibre essa questão do dar e receber, né? Nem sempre dar em exagero é a solução, né? Dar e receber é uma questão de equilíbrio, né? Nós, às vezes, temos uma tendência de querer oferecer tudo, né? Sem prestar atenção que com isso podemos estar gerando esse desequilíbrio, né?
normalmente quem doa, quem dá numa relação, dá por amor. E não cobra, não tem a expectativa de receber o retorno, na maioria das vezes. Mas quem recebe sempre tem a intenção de retribuir. E é assim na vida como um todo. Veja, no cotidiano, né, se você, no dia do seu aniversário, recebe um presente de alguém, quando esse alguém faz aniversário, você se sente um pouco obrigado a retribuir o presente, né? Ou a mesma coisa com visita, né? Você recebe uma visita e aí você se sente meio que compelido a compensar isso. Essa necessidade de compensação, ela é inconsciente, mas é real. E pesa muito, muito, de verdade. Então, dosem sempre. Casais querem manter uma relação saudável, dose o dar e o receber, né? Não é uma questão de cobrar ou não cobrar. É uma questão de ter o bom senso de aprender a receber, valorizar o que recebe e entender que nem sempre, né, a retribuição, a compensação precisa acontecer no mesmo nível, no mesmo patamar. É importante para que isso seja saudável, Paty e ouvinte da Vibe Mundial, que nós precisamos conhecer um ao outro, né? E às vezes as pessoas dão o máximo que têm e não reconhecem o valor desse máximo. Então, é importante que a gente tenha consciência de que num relacionamento as pessoas vão dar aquilo que tem para dar, né? E se às vezes uma expectativa maior, uma esperança de receber alguma coisa a mais pode gerar frustração. Então, se você conhece seu companheiro, sua companheira, muito bem, e sabe que o que está recebendo é o máximo que o seu parceiro, sua parceira tem para te entregar, retribua com o máximo que você tem, porque aquele é o máximo que você vai receber. E se você não tiver para oferecer, reconheça isso e tenha coragem de terminar esse relacionamento. Fui forte aqui? Mas sabe o que eu estava pensando sobre essa questão de dar e... Aí, desculpa, eu vou fazer só Me uma corrige. observação. Você, não é correção, em absoluto não. Uma relação não termina porque alguém deixa de ter algo para entregar. É porque o que estamos trocando já não serve mais. Sempre temos algo para entregar. Sempre. Eu também tenho a sensação. Sempre temos algo para receber. Mas muitas vezes o que recebemos não corresponde mais à nossa expectativa. E nós temos que ter sensibilidade de perceber que essa troca já não é mais saudável e aí ela fica amarga. Isso. A troca sempre vai existir, do lado bom ou do lado ruim. Quando dentro de um relacionamento você percebe que o que você tem que retribuir é um troco, né? É uma dor, é um ressentimento, essa relação já acabou. Ela já acabou, ela não está acabando. Sabe que você usou a palavra troco, mas eu estava pensando na palavra suficiente. Quando você falou de entrega máxima, você entrega o máximo para outra pessoa, muita gente escuta que você entrega o máximo para alguém e para aquele outro alguém não é o suficiente. Nunca é o suficiente. O que é isso, Mauro? Bom, aí tem um pensamento sistêmico, né, a respeito disso, que diz o seguinte, que muitas vezes procuramos no nosso parceiro, na nossa parceira, aquilo que nos falta há muito tempo. De um modo geral, aquilo que nos falta desde a infância, né? Eu costumo dizer para os alunos que existe dois tipos de indivíduo, o indivíduo pleno e o indivíduo credor. Tem aquela pessoa que se sente satisfeita com o que já recebeu, né? Aquela pessoa que se sente grata pelo que recebeu dos pais, da vida, enfim, de um modo geral. E essa pessoa nós consideramos que são as pessoas que existem por inteiro. E tudo que elas ganham, tudo que elas conquistam, tudo que elas recebem, serve para agregar, para fazê-las crescer,
porque elas já são inteiras. Mas existem aqueles que se sentem credores, aqueles que acham que a vida lhes deve, que os pais não lhes deram aquilo que eles mereciam receber. E esse sentimento de carência cria um vazio dentro de nós. E aí tudo que nós ganhamos, conquistamos, tudo aquilo que recebemos, nós utilizamos para tentar fechar esse vazio. É lindo isso. E esse vazio nunca vai ser fechado, nunca vai ser suficientemente tampado com nada que existe no presente ou venha do futuro, porque esse vazio foi causado no passado. E é desse vazio que a gente tem que cuidar para que se deseja se amar e se unir a outra pessoa, que seja de forma saudável, né? Mas isso você vai falar na segunda parte do programa, porque terminou a primeira parte do programa. Queridos ouvintes, vão lá tomar seu chá, seu café e voltem daqui a pouquinho pro Portal da Cura comigo, Paty Kovacic, e hoje Mauro Bueno. Valeu! E vai terminar muito bem essa tarde de sábado, porque estamos aqui novamente conectados no Portal da Cura, através da Vibe Mundial comigo, Paty Kovacic. Então, seja muito bem-vindo de volta, você que já estava conectado aqui com a gente na Vibe. Agora, às 5h30 da tarde, mais um sábado ao vivo. E você que conectou agora, seja bem-vindo ao Portal da Cura, seja bem-vindo a esse programa que convida você, ouvinte, todos os sábados para interagir conosco através de entrevistas que trazem profissionais ou pacientes ou pessoas que viveram as práticas integrativas, terapias naturais de uma forma transformadora, ou as terapias, né, que eu vou ampliar um pouquinho mais, porque hoje a gente está com um psicanalista, né, que é constelador familiar, mas ele trabalha com psicanálise, que é o Mauro Bueno. Então, toda forma de autocuidado, toda forma que faz você despertar um pouquinho mais para você, para se conhecer, para transformar a sua existência mais real, mais sincera. E eu vou até usar uma palavra aqui que surgiu na primeira parte do programa, plenitude. Então, para transformar a sua existência plena, eu acho que é importante a gente parar e ouvir um pouquinho. Então, o convite das 5h30 até às 6 é vocês acompanharem a gente nessa possibilidade, uma conversa que vai trazer a oportunidade talvez de você encontrar um caminho de melhorar a situação que você está vivendo, né, de se amar cada vez mais, se cuidar um pouquinho melhor. E todos os sábados, lembrando que esse programa começa às 5, então das 5 às 6, todos os sábados, Portal da Cura, ao vivo comigo, Paty Kovacic, e algum profissional, né, algum convidado muito especial. Antes que eu volte essa conversa aqui com o Mauro Bueno hoje, falando sobre matrimônio, então a importância da união, né, a importância do seu reconhecimento, do reconhecimento do próximo para estabelecer um relacionamento saudável. Eu queria fazer alguns convitinhos rápidos para vocês. Eu, Paty Kovacic, estou ali presente nas mídias sociais, então para esticar um pouquinho esse nosso contato, esse nosso encontro, eu estou presente de forma digital no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no YouTube em especial, esses programas que vocês escutam e acompanham aqui aos sábados, vocês encontram lá a partir de segunda, terça ou algum dia ali. Ele está para você, disponível para você revisitar essa conversa, né, trazer novos pensamentos sobre o mesmo assunto e também poder compartilhar com outras pessoas que você acredita que possa ajudar esse conteúdo, né? Às vezes a gente, até eu mesmo, né, eu pego e escuto o programa de novo e tenho uma nova percepção sobre esse assunto. É como ler um livro ou como encontrar um velho amigo. Então você acaba olhando para a mesma coisa, mas com outro pensamento e com uma outra postura e possivelmente com outro aproveitamento. E é isso que eu desejo nesse final de sábado para vocês, que vocês possam aproveitar esse conteúdo e, quem sabe, estimular vocês a buscar cada vez a se sentirem melhores e procurarem cada vez mais um caminho de harmonia para a vida de vocês. Eu vou passar aqui os contatos, então, para vocês se conectarem comigo. Anota aí, ouvinte. Não conseguiu anotar, não conseguiu escrever, perdeu o papel, lembre que a Vibe Mundial está sempre disponível para receber vocês através das ligações. Durante a semana eles dão as orientações, eles dão um caminho de como se conectar conosco, os comunicadores. Então, sempre há um jeitinho, tá? Não desistam aí no primeiro desafio. O meu telefone, o meu WhatsApp, é aqui de São Paulo, então é 11, é 95595 5465, então é 95595
5465, o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo explicativo da prática desenvolvida por Estevão Kovacic, baseado em radiestesia, destinado a pacientes com câncer, é aemk.org.br. Então, é aemk.org.br. No meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida sobre essa terapia, sobre a história, se quiser, tiver dificuldade em acessar um local de atendimento, pode me mandar uma mensagenzinha no WhatsApp. Com algum intervalo eu respondo vocês com a informação diretamente do acesso aos tratamentos, ou mando link de vídeos falando sobre a teoria da origem da doença, câncer, de como usar, né, o isolante de forma correta, então como fazer o tratamento de forma correta, lembrando que é um tratamento natural, não invasivo, sem efeitos colaterais. Então, se fizer sentido para vocês, se vocês entenderem que esse é um caminho de tratamento, o quanto antes vocês acessarem, melhor porque potencializa o resultado do seu corpo, a resposta do seu corpo para o processo que você está vivendo. Pode ser que você tenha acabado de descobrir a doença, ou que se você já está um pouquinho mais avançado no desenvolvimento da doença ou do tratamento, qualquer um desses momentos que você está vivendo, o tratamento, ele é bem-vindo e vale tudo isso que eu falei, tá bom? Não invasivo, sem efeitos colaterais, altamente eficaz, de forma gratuita. A gente oferece aqui em São Paulo, no metrô Santa Cruz, e em alguns lugares ao redor do Brasil e do mundo. Então, se você sentir no coração que esse é o caminho, entre em contato, tá bom? E não desista também, tá? Se não for esse o caminho, tá bom? Procure sempre alguma coisa que faça sentido para você. Questione os caminhos que você está vivendo de uma forma calma, né? De uma forma mais consciente, mais clara, mas mexa, porque enquanto você estiver vivo, ainda há a possibilidade de você viver bem esse momento que você está vivendo, tá bom? Esse ambiente, essa família. Mas, sem mais delongas, eu preciso voltar para o assunto de hoje, preciso voltar para o meu convidado, porque o tempo, ele voa, e o Mauro Bueno é uma pessoa muito querida, como eu já falei. Uma pessoa cheia de conhecimento, rica em conteúdo, e que é uma honra ter ele aqui comemorando esse retorno aí depois das minhas férias, depois do meu casamento, para falar desse assunto. Então, ter você hoje, Mauro, é um presente para mim e para os nossos ouvintes. Então, seja bem-vindo de novo. É um privilégio mesmo estar aqui, é um prazer enorme. Seja bem-vindo de volta, Vocês Mauro. São muito queridos e é um prazer mesmo estar aqui, de verdade. Eu adoro. A gente terminou a primeira parte do programa num ponto super importante e que abriu um leque para mais uns 10 programas, como eu e produção falamos mais cedo, que eu estava falando sobre a não suficiência em alguns relacionamentos, e você dividiu as pessoas como pessoas que nascem ou têm uma educação plena, ou nascem e têm uma educação que transforma ela em credores. Explica isso de novo, esse conteúdo. A educação, né? Mas é a forma de criação, né? Não, é o sentimento que a pessoa carrega dentro de si, né? São pessoas plenas, satisfeitas com o que receberam, e aquelas que se julgam credoras, né? Essas pessoas credoras vão sempre cobrar de alguém, por mais que elas conquistem ou recebam, sempre vai faltar alguma coisa, e essa coisa que falta jamais vai ser preenchida com qualquer conquista do presente ou do futuro, porque o que falta a elas ficou lá atrás, e elas vão precisar buscar a solução disso através, enfim, da forma que achar mais adequada, com terapia, com regressão, com outras alternativas de tratamento, mas enquanto a pessoa não, para usar uma expressão sistêmica da constelação, enquanto a pessoa não reverenciar o que recebeu, não se sentir satisfeito com o que recebeu, ela não vai conseguir receber nada mais. Ela sempre vai sentir falta de alguma coisa. Essa coisa é o que ela julga ser credora lá atrás, lá na sua infância, na sua juventude, enfim, lá no seu passado. Você usou uma frase na primeira parte do programa, que é: parece que o mundo sempre está devendo algo, e você consegue encontrar esse caminho, a compreensão sobre isso através do sistêmico. Então, já que estamos com você, estamos com essa visão sistêmica, e você trabalha
com a ferramenta da constelação familiar de uma forma muito pontual e super eficiente, esse é o caminho que a vida te mostrou profissionalmente que é o mais adequado para resgatar isso, para mudar esse sentimento? E quando você fala, que eu já aprendi um pouquinho com você nesses anos, mas quando você fala reverenciar esse evento, referenciar esse sentimento, o que isso quer dizer, Mauro? Quer dizer, entender que você recebeu aquilo que podia ter recebido, né? Às vezes a gente olha só o que queremos, o que desejamos, sem avaliar e considerar a capacidade daquele que nos deu de ter entregue mais do que queríamos, do que recebemos, né? Muitas vezes cobramos, por exemplo, dos nossos pais aquilo que achamos que merecemos, sem levar em conta a condição que eles tinham de nos dar aquilo que achamos e que julgamos que somos merecedores. O equilíbrio entre dar e receber, né? Nós só damos aquilo que temos, né? Só damos aquilo que recebemos também. Nós não podemos ser responsáveis pela expectativa dos outros. Nós temos que entregar o máximo que podemos. E nem sempre o máximo que podemos corresponde à expectativa de quem vai receber, né? É mais ou menos assim. Não é porque alguém não nos ama como desejamos que esse alguém não está nos amando no máximo que pode amar. Sabe que, te ouvindo agora, eu lembrei de um comentário que eu fiz logo no começo do programa falando sobre a coragem de decidir encerrar relações. Eu vou voltar nesse ponto porque você me fez pensar algo aqui. Todo mundo aqui, eu, vocês ouvintes, a turma aqui do estúdio, a gente tem um hábito de olhar muito pro vizinho em qualquer relacionamento, e aqui a gente está falando de afetivo. Então, hora ou outra, a gente se pega olhando e tentando compreender os motivos da união de alguma pessoa. E a gente questiona quando a gente julga um casal onde tenha alguma relação que a gente acha que um lado é desfavorecido e que não existiria razões para estar lá. Na visão sistêmica, talvez para essa pessoa que permanece num relacionamento não saudável, se colocando em situações que talvez não sejam tão boas, é porque para ela responde a algo que faz sentido, responde a um padrão de relacionamento ou um vazio que ela tinha, será isso? Várias. Pode ser de tudo, né? Várias possibilidades aí de interferência nesse comportamento, mas o que é interessante destacar, Patrícia, é que nós não terminamos relacionamentos. Nós interrompemos convivência. O relacionamento, ele se esgota quando o sentimento acaba. Quando o comprometimento evapora, né? O amor sozinho não dá conta de uma relação. É preciso muito mais do que o amor. É preciso compartilhamento, conivência, reciprocidade. Um relacionamento, ele, claro, depende muito do amor, mas o amor sozinho não dá conta de uma relação, né? E essa relação, e aliás eu estava conversando com o Renato isso antes de entrarmos aqui, que é assim, a relação, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser renovada, ela precisa ser estimulada o tempo todo, porque senão nós deixamos isso acabar. E a relação, a gente não coloca fim, acredite. A gente interrompe convivência, a gente interrompe práticas, a gente interrompe a materialidade da relação. Porque muitas vezes você deixa de conviver, mas ainda existe o sentimento, aquilo que te conecta, lembranças, comportamentos, eu conheço resgates. Gente que se ama muito e não consegue conviver. É uma tristeza? Mas é menos triste do que conviver sofrendo. Né? São escolhas, né? O amor é um componente da relação, mas existem vários outros integrantes dessa composição que, se não estiverem satisfeitos, a relação não sobrevive. Né? Nós colocamos fim
aos aspectos materiais de uma relação. O aspecto emocional Não tem como. não cabe a nós, né? Porque não temos domínio. Temos domínio sobre nossos comportamentos, nossas atitudes, mas nenhum domínio sobre nossos sentimentos, sobre nossas emoções, né? Então podemos sentir o amor, podemos até sofrer com ele, né? Mas não temos... A gente pode negar, pode rejeitar o sentimento, mas não conseguimos evitar de senti-lo. Mas podemos sim controlar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quando colocamos, né, fim a um relacionamento, estamos utilizando esse lado material da relação. E não o lado emocional. O lado emocional, o dia que ele acabar, não depende de nós. Porque não temos domínio sobre os nossos sentimentos, sobre nossas emoções. Acaba porque acaba. Acabou. Simplesmente isso. A gente está falando de fim e de acabar, porque uma pergunta ou outra foi levando ali, então uma pergunta interessante era essa, de como estimular a longevidade, que você falou que é o cuidado, mas aí, depois, antes do fim, vem o começo, né, Mauro? Então, como que você enxerga a decisão de se unir? Né? Porque aqui, lógico, a gente está falando de matrimônio, a gente está falando de casamento, mas não necessariamente precisa ser oficial, né, Mauro? O casamento não é porque você foi na igreja ou você foi no civil que você iniciou, apesar que eu adorei essa experiência. E estimulo todo mundo a viver isso também, incentivo mesmo. Mas o que é importante nessa decisão de se unir a alguém, de decidir iniciar esse matrimônio? É a satisfação. É você sentir que vai ser mais feliz ao lado de alguém do que é sozinho, né? A união, o casamento é isso, é uma união, né? E você tem razão, na verdade, é só um parênteses. A cerimônia do casamento é uma demonstração da alegria com que estamos recebendo essa união. Ela é muito importante, seja lá de que forma for a celebração. A materialidade da união, ela tem um significado muito grande. Por isso, quando casamos, quando celebramos uma união, procuramos reunir pessoas que são importantes para nós, pessoas que nos trazem algum sentido compartilhar aquele momento, né? Então, isso é só um parênteses, porque é importante sim. Não é essencial, mas tem uma importância muito grande. Agora, o que motiva alguém a se unir a outra pessoa? Claro, eu estou falando de uma relação saudável, de uma relação baseada em amor, convivência, aceitação, né? Existem vários outros motivadores de união que não estão aqui na pauta, tá certo? Então não estou considerando isso. Mas fundamentalmente, quando duas pessoas se unem para uma convivência harmônica, uma convivência em conjunto, é porque há uma identificação de um completar o outro. E é importante que esse completar não significa substituir, né? Quando duas pessoas se casam ou se unem, elas não deixam de ser quem são. Às vezes as pessoas se anulam um para viver a vida do outro, ou imaginam que se casando vão deixar de ser o que eram para viver um outro personagem. Nada muda. Continuamos sendo quem somos, porque não podemos esquecer que quem se apaixonou por nós se apaixonou do jeito que éramos. E se nós mudarmos, talvez esse amor desapareça. Então, é fundamental que as pessoas entendam que unir-se a outra significa identificar que essa outra pessoa é alguém que vai te trazer
vai agregar ao que você já é mais alegria, mais felicidade, mais apoio, mais motivação, mais cumplicidade. Mas em nenhum momento nós podemos permitir que uma união nos transforme, porque aí deixamos de ser quem somos. E aí até quem se apaixonou por nós vai ver que perdeu a graça, porque aquela pessoa por quem eu me apaixonei já não é mais aquela pessoa. Sim. E às vezes o responsável por isso sou eu mesmo. Sim. Né? Em querer adaptar a outra pessoa ao meu modo de vida, à minha interpretação e à minha leitura. É fundamental o respeito a quem cada um é. O ser humano, de uma forma geral, ele... Em vários momentos ele tem uma atitude cômoda quando fala de mudanças, né? E quer queira que não, convívio com outra pessoa vai exigir algumas adaptações, exige um pouco de flexibilidade, não ao tamanho de ter a mudança de personalidade, como você acabou de falar. Então, não do jeito que não traga o complementar, a complementaridade no relacionamento, como você falou. A gente muda o comportamento, não muda o sentimento, não muda a essência. Isso. Né? A adaptabilidade necessária para que você tenha uma convivência nova é fundamental. Exige respeito, exige reconhecimento, abrir mão de algumas práticas para conquistar outras. Isso é perfeito. Agora, você não pode mudar quem você é e nem esperar que a outra pessoa mude quem ela é. Né? Nesse ponto, começamos a declinar, começamos a ter a relação definhando a partir desse ponto. Sabe que tem algumas pessoas que brincam com pesquisas científicas que mostram que a paixão dura algum tempo, não mais do que 2 anos. E normalmente quando termina a paixão, termina a motivação de se manter estável. E você acredita nisso, Mauro? Eu acho que a grande motivação para estar junto é a paixão. Mas eu não sei, eu acredito que sempre vai ter um foguinho acompanhando o amor, não é? Se você trabalhar com aqueles cuidados que a gente falou mais antes. A paixão é algo muito forte. E se ela durar a vida toda, a gente morre de paixão. ela é muito intensa. Né? A paixão é responsável por um comportamento, por exemplo, de não lucidez. A paixão tira a nossa lucidez, a paixão tira a nossa avaliação de muitos aspectos importantes a ser considerado, né? A paixão é algo muito forte, muito violento, que tira, a gente costuma dizer que tira o pé do chão, e tira literalmente, mas tira também o nosso senso de responsabilidade, o nosso senso de convivência. A paixão não tem limites, né? E em nome da paixão se comete muita besteira. A paixão é perigosa. Ela é maravilhosa. Viver uma paixão é algo maravilhoso. Mas ninguém sustenta a paixão por muito tempo. Até ela própria não sobrevive, né? Porque a paixão é um encantamento, né? Alguém apaixonado veja, existe o termo paixão é muito mal aplicado, né? Existe aquela paixão amorosa, né? Aquele casal que depois de 50 anos convivendo um do lado do outro, você percebe na troca de olhar um amor intenso, carinho, acolhimento, cumplicidade, né? Mas isso não é paixão, isso é amor. Paixão é volúpia, paixão é desejo, paixão é algo muito mais intenso, mas mais perigoso. Então tem que ter, é natural que tenha decline esse comportamento de fervor do amor, da paixão, mas para que estabeleça esse relacionamento contínuo, esse sentimento contínuo de amor, né? Mais estável, inclusive, né? A paixão é capaz de fazer com que a gente tome atitudes que ferem o próprio amor, que fere a própria relação. Sim, porque a paixão nos impede de refletir com clareza, né? Agimos por impulso indiscriminado quando estamos sob efeito da paixão, né? É diferente da atenção, do carinho, do amor, da consideração, né? Do compartilhamento, né? Delícia.
uma postagem que rodou na internet durante muito tempo, que explica isso muito, de um casal muito idoso, e que a mulher estava internada no hospital com Alzheimer e já não reconhecia mais ninguém. E o marido ia todo dia visitá-la e ela não o reconhecia. Um dia a enfermeira disse: "Por que o senhor vem? Ela nem sabe quem você é." Ele virou para ela e disse: "Mas eu sei quem ela é." Acho que isso explica, né? Explica muito, Mauro. Isso é amor. Isso é amor. Isso não é paixão. A gente está chegando no final do programa e você traz essa delícia de história para lembrar para a gente como é gostoso e como é importante estabelecer e cultivar o amor na nossa vida. Eu deixo esse último minutinho para você mandar um recado aí para os românticos, para os apaixonados e esperançosos aí que nos escutam nesse sábado à tarde. Eu diria o seguinte, Patrícia, a maioria das pessoas estão preocupadas em saber onde chegar, onde elas querem chegar. Mas muito mais importante do que saber onde quer chegar é saber de onde vai partir. Porque você só parte para uma conquista quando você sabe o ponto de partida, da onde você quer partir. E a gente só vai encontrar o ponto de partida quando a gente se conhece. Então, olhe para dentro de si sempre. Quando você quer estar com alguém, quer se unir a alguém, antes de olhar para esse alguém, olhe para dentro de si. Veja de onde você quer partir para poder estabelecer onde você quer chegar. Maravilhoso. E Mauro, para seguir conectado com você, para te encontrar, passa os seus canais, passa os seus contatos, por favor. Ok, é no Instituto Mauro Bueno, né? Fica ali no bairro da Saúde, na rua Dr. Isaías Salomão, número 100. E eu vou deixar o meu telefone, que é o WhatsApp também, que é 11 95487 5171. Repita. 95487 5171. Atendemos com terapia, com constelação familiar, temos cursos de formação para profissionais na área de constelação e curso apenas para da teoria da constelação para profissionais que, não querendo ser constelador, vão aplicar o conhecimento sistêmico nas suas áreas de trabalho, nas suas áreas profissionais. Sim, sim. Além de trabalho também feito na área xamânica, um atendimento que é um outro tipo de trabalho, que temos lá a Célia, que trabalha com isso. Que a técnica chamada Soul Care é maravilhoso. Exatamente, maravilhoso. Com o método Soul Care. Como eu já falei, eu indico muito entrar em contato com vocês, encontrar vocês, estarem no Instituto, que é um lugar muito gostoso, é um lugar harmonioso, é um lugar que eu gosto de estar. E Mauro, eu também gosto de estar na sua presença. Eu tenho certeza que os ouvintes amaram essa tarde de sábado. Muito, muito, muito obrigada por comemorar a vida comigo e comemorar a vida com a gente, estar aqui conectado conosco. E vocês, ouvintes que nos acompanham aqui todos os sábados, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanharem até aqui. Espero vocês sábado que vem para mais um Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde. Beijinhos e até lá. Valeu!